Saudações acadêmicas a todos que assistem esta videoaula, especialmente ao docente Abilio Muxanga. Respondo pelo nome de Âncora Jenny Reginaldo Wamba, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Estou a cursar Contabilidade e Auditoria e faço parte da turma CAN 2A, que neste caso é o segundo ano de Contabilidade e Auditoria. Dizer que hoje nós vamos falar especificamente sobre diferenças cambiais. Dizer que primeiro nós vamos fazer o lançamento no Diário Geral e, a posterior, fazer a passagem para o razão esquemático. Então, vamos começar e eu passo a ler o exercício. A empresa A deve à empresa B $100.000, resultante de compra e venda de mercadoria efetuada no dia 5 de 12 de 2022, quando as taxas de câmbio eram de 60 meticais por dólar pela compra e 70 meticais por dólar pela venda. No dia 10, houve pagamento. Primeiro vamos fazer o lançamento corrente da dívida que nós temos para com o fornecedor. Nesse caso, da dívida que a empresa A tem para com a empresa B. Dizer que a empresa A deve ou devia à empresa B $100.000. E neste tempo, ou seja, em 2022, a taxa de venda era de 70 meticais por dólar. É de salientar que na época em que se fez a compra e a venda, dependendo de onde se vê ou de quem esteja do lado da contabilidade, o dólar custava 70 meticais à venda. Neste caso, nós vamos fazer os $100.000 pelos 70 meticais e assim teremos o valor de 7 milhões de meticais, que é o valor que nós devíamos, ou seja, a empresa A deve ou devia à empresa B. Mas as operações de compra e venda têm sempre o IVA incluso. Neste caso, como a operação não especificou que era mais IVA, significa que o IVA já estava incluso na compra, ou seja, na dívida do cliente. Entretanto, nós vamos fazer o cálculo para extrair o IVA dos 7 milhões, que neste caso são os 7 milhões dividido por 1,16, que nos dá o valor exato sem o IVA. Neste caso, a mercadoria sem o IVA custou-nos 6.034.482,75 unidades. 75 centavos. O IVA, neste caso, é o IVA dedutível, que fica a débito. Então, temos o IVA no valor de 965.517,25 centavos. A crédito, nós temos fornecedores, que é a dívida que a empresa A tem a pagar à empresa B. E colocamos o histórico que fica pela compra de mercadorias. Dia 10 diz o seguinte: pagamento de 40% da dívida quando as taxas de câmbio eram de 70 meticais cada dólar pela compra e 75 meticais cada dólar pela venda. Segundo o que o exercício nos pede, nós vamos usar a vertente da empresa A. Neste caso, vamos usar o câmbio de venda. Então, aqui diz-nos que pagamos 40% da dívida.
A nossa dívida era de 100 mil dólares. Neste caso, nós vamos nos focar na dívida, no seu real, na sua real moeda. Então, nós para pagarmos 40% da dívida, significa que nós pagamos 40 mil dólares. Então, os 40 mil dólares, se nós tivéssemos, nesse caso, os 40 mil dólares são equivalentes a 2 milhões e 800 mil meticais. Este é o valor que nós teríamos pago se nós tivéssemos pago na época em que o preço do dólar era mais baixo. Entretanto, atualmente, como o câmbio de venda é de 75 meticais, nós pagaremos 3 milhões. E aqui nós fazemos assim o lançamento do valor que nós pagaríamos a menos para deixar claro que aumentou-nos 200 mil meticais por termos feito um pagamento tardio. Neste caso, ficamos com a conta fornecedores a débito e a sua subconta 421 fornecedores conta corrente no valor de 2 milhões e 800. Ficamos com 469 gastos e perdas financeiros e a sua subconta 46941 diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas. E assim sucessivamente, ficamos com a crédito da conta 12 bancos e a sua subconta 121 depósitos à ordem no valor de 3 milhões. E neste caso, como fizemos pagamento de 40%, e aqui estamos a demonstrar estes 40% que foram pagos, colocamos como histórico pelo pagamento de 40% do valor da dívida. Então, por nós não termos pago a 100% a dívida que nós temos para com a empresa B, temos que fazer a atualização cambial, porque o valor que devia ter sido pago não será o mesmo valor que será pago atualmente. Neste caso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos 60% remanescente da dívida anterior por pagar. Neste caso, nós faremos os 60% antigamente. Nós, se tivéssemos pago antes os 60%, nós teríamos que pagar 4 milhões, multiplicando 60% do valor. Sim, 60% do valor, neste caso 60 mil por 70 meticais, que seria o preço de cada dólar pela venda no ano de 2022. Entretanto, nós íamos pagar 4 milhões. Mas, como agora estamos numa outra época e o câmbio oscilou, nós vamos pagar 300 mil meticais a mais. Entretanto, a diferença do valor que nós pagaríamos antes com o valor que nós vamos pagar atualmente é de 300 mil meticais a débito e 300 mil meticais a crédito. Neste caso, o lançamento ficaria da seguinte forma: 69 gastos e perdas financeiros e a sua subconta 6942 diferença de câmbio desfavorável não realizadas, isto porque estamos perante uma diferença de câmbio desfavorável. Por quê? Porque o valor do pagamento da dívida aumenta, sendo que nós antigamente pagaríamos um preço mais baixo e não realizadas porque nós ainda não pagamos a dívida, quer dizer, nós ainda não pagamos a dívida, estamos a fazer um lançamento de estimativa para nós sabermos quanto é que nós pagaremos a posterior. Então, de seguida, nós temos a conta a crédito, que neste caso é a 46 fornecedores e a sua subconta, não, 42 fornecedores e a sua subconta 421 fornecedores conta corrente no valor de 300 mil meticais. E
o histórico fica pela atualização cambial, porque aqui foi feita uma atualização cambial. Então, passamos para o dia 20. O dia 20 diz o seguinte: pagamento de $5.000 quando as taxas de câmbio eram de 50 meticais cada dólar pela compra, 55 meticais cada dólar pela venda. Lembrar que nós usamos a taxa de câmbio de venda porque estamos na posição do devedor. Então, o que isso significa? Significa que atualmente, se nós pagamos a dívida pelos 55 meticais, nós saímos a ganhar. Entretanto, se nós tivéssemos pago antes a dívida, se tivéssemos pago os $5.000 antes pelos 75 meticais de câmbio, nós teríamos pago 350.000 meticais, que é este lançamento que nós fazemos aqui. Entretanto, agora, como a taxa desceu e a taxa de venda está no valor de 55 meticais por dólar, significa que nós vamos pagar um certo valor a menos. Nesse caso, pagamos 75 mil meticais a menos. Então, só precisávamos fazer 5.000 vezes 55 meticais pela venda, que creio eu que daria 75.000 meticais. Nesse caso, nós fazemos os lançamentos aqui. Ficaríamos com o lançamento 421 fornecedores conta corrente no valor de 350.000 meticais, que é o valor que nós teríamos pago se tivéssemos pago a dívida com os $5.000 no tempo em que a taxa de câmbio de venda era equivalente a 75 meticais por dólar. Então, ficamos com débito da conta bancos e a sua subconta depósito à ordem no valor de 275.000 meticais, que é o valor que pagamos a dívida agora. E temos a crédito a conta rendimentos e ganhos financeiros e a sua subconta diferença de câmbio favorável realizada. É favorável por quê? Essa diferença é uma diferença favorável porque nós teríamos pago mais se nós tivéssemos feito o pagamento ou a transação ainda no tempo em que a dívida, ou seja, em que o câmbio era de 75 pela venda. Mas, como nós fizemos o pagamento agora, que o câmbio é equivalente a 55 pela venda, nós pagamos 75.000 meticais a menos do que pagaríamos antes. Nesse caso, ficamos com o histórico pelo pagamento de $5.000. Como sempre que nós fazemos um lançamento de diferença cambial, temos que fazer depois a atualização cambial. Depois de se nós tivéssemos pago os 5.000 do dia 10, nós teríamos pago este valor que eu estava aqui a explicar no lançamento do dia 20. Entretanto, se tivéssemos pago essa dívida no dia 10, nós teríamos pago 4.125.000 meticais. Entretanto, agora que a taxa de câmbio é diferente, são 55.000 meticais por cada dólar. 55 meticais por cada dólar no preço de venda, nós passaremos a pagar um valor de 3.025.000 meticais. Nesse caso, temos que registrar aqui a diferença. Por quê? Para deixar claro que se antigamente nós pagávamos 4.125.000 e agora nós passamos a pagar 3.025.000,
significa que nós vamos pagar 1.100.000 a menos do valor que pagaríamos antigamente. Neste caso, como é que ficaria o lançamento? Ficaríamos com a conta fornecedores e a sua subconta 421, fornecedores conta correntes a débito, no valor de 1.100.000 e ficaríamos com a conta 78 rendimentos e ganhos financeiros e a sua subconta 7841, diferença de câmbio favorável realizada, no valor de 1.100.000. Aqui nós temos uma diferença de câmbio favorável realizada porque nos favorece, ou seja, a nossa dívida diminuiu graças à mudança de câmbio de uma época para outra. Realizada porque este é o valor que nós pagaremos a este fornecedor. Entretanto, vamos fazer a atualização da diferença cambial. No dia 31, diz o seguinte, a atualização cambial. Se nós tivéssemos pago os 5.000 dólares a mais nesta data, onde o dólar custa 90 meticais a cada dólar ao preço da venda, nós pagaríamos um certo valor a mais. Nesse caso, temos que fazer o lançamento, um lançamento que mostre o valor que nós pagaríamos. Nesse caso, aqui nós temos o nosso lançamento. Que fica 6.9 a débito, 6.942, no valor de 1.925.000 meticais e a crédito 42 fornecedores, 421 fornecedores conta corrente no valor de 1.925.000 meticais. O histórico fica pela atualização do câmbio no valor de 13.675.000 a débito e também temos um valor igual a crédito. E, como eu tenho dito, o débito deve sempre ser igual ao crédito. O exercício pede-nos para fazer o lançamento ou passagem dos lançamentos do diário para a razão esquemática. Aqui é simples. Nós simplesmente precisamos abrir o T e transferir as contas que nós temos a débito ou a crédito do nosso diário para os mesmos T's. Nesse caso, temos a conta mercadorias, mas primeiro devemos começar pela menor de forma crescente. Temos a conta de depósito à ordem, tivemos um crédito de 3 milhões no segundo lançamento e tivemos também um crédito de 275.000 no quarto lançamento. Temos a conta 211 mercadorias no valor de 60.304, no valor de 60 milhões no primeiro lançamento e está a débito. Temos a conta IVA dedutível no valor de 9.651.517,25 no primeiro lançamento. Tivemos a conta fornecedores no valor de 2.800.000 no segundo lançamento. A débito, tivemos 350.000 a débito, 1.100.000 a débito. E a crédito tivemos 7 milhões, 3 milhões e 1.900.000
e 25 mil meticais. Tivemos a conta 69, referente à diferença de câmbio desfavorável realizada, no valor de 200 mil do segundo lançamento. Tivemos também a conta 69, diferença de câmbio não desfavorável não realizada, no valor de 300 mil a débito e 1.925.000 também a débito. Tivemos a conta 78 no valor referente à diferença de câmbio favorável não realizada, no valor de 75 mil meticais a crédito. E por fim tivemos a 78 referente à diferença de câmbio favorável não realizada, no valor de 1.100.000. Dizer que a parte de duração é geralmente a mais simples. O que nós temos que fazer é nos focar mais no diário, porque se os lançamentos do diário estiverem corretos, assim também será com os razões, porque o razão é simplesmente a passagem dos valores do diário para os T's. Este foi o exercício de hoje. Eu espero que tenham compreendido como proceder com o lançamento das diferenças cambiais e eu espero voltar brevemente para vos ensinar mais sobre a contabilidade financeira 1. Bom descanso, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver a ver, e tchau!